você vai se conhecendo mais até o terceiro ano, talvez você desperte o interesse por uma outra área, nunca se sabe, né? É, Mas é isso aí. Lá na página 164. já tô. Então, beleza. Então, exercício 3. Apostila 2, né? Página 164. Às vezes alguém está assistindo o vídeo aí depois. Então, ó, apostila 2, página 164, número 3. Com base nas informações do gráfico, complete a tabela. Então, nós temos uma tabela que fala da chuva acumulada em Macapá em alguns meses do ano. Precipitação em milímetros, que é o eixo Y, e os meses, que é o eixo X, né? Beleza. Desse gráfico, tá? Esse é um gráfico de barras verticais. Nós vamos para montar nossa tabela agora, tá? Do gráfico, nós vamos montar a tabela. E a tabela, claro, ela vai ter o mesmo nome do gráfico, chuva acumulada em Macapá em alguns meses do ano. Então, nós temos os meses ali, e a primeira coluna que vem é a coluna que chama frequência. Frequência é aquilo que acontece e o quanto acontece. Então, em janeiro, qual foi a frequência em janeiro? 239, Perfeito, 239. E aí, assim por diante. Fevereiro, 227, 227. Março, 313, abril, 313. Abril, 637, 627. E maio, 508. 508. Perfeito. Agora você calcula o total. Que dá. Peraí. Nove de 16, 19, com mais 7, 26, com 8, 34. 6, 8, 9, 15, 5, 8, 13, 19. 1954? 1954. Perfeito. Esse é o total, então. Choveu bem, hein? Nesse ano em Macapá. Então, quase 2.000 milímetros. Até o quinto mês, choveu bem, cara. Nossa. Aproveitando, vamos ver quanto deu de chuva até agora. Quem tá? A Nayara. Oi, Nayara, bom dia. Ué, aceitei ela não entrou. Aí entrou agora. Oi, Nayara, bom dia. Eu não consegui encontrar aqui um relatório que nos fala aí quanto choveu. Não consegui. É que o IBGE não mostra, não? Então, tô dando uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu consigo. Ou o INPE, talvez, né? Seria o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, mas tá difícil aqui. Opa, achei alguma coisa, não. Não, 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 não.
Bom, só consegui achar um aqui que fala que as chuvas ainda são insuficientes. É, É. E aí isso é nítido, né? Nós vimos aí que choveu pouquíssimo esse ano, né? pra, pra mim, podia chover toda noite. Dar uma chuviscadinha, porque aí Hum. não tem, eu não tenho que aguar a horta que eu te falei. Ai, ai, ai. Tá certo. Nayara, tá por aí, fia? Nós estamos na página 164, tá? Professor, Oi. na frequência acumulada ali, é quatro números depois, né? Como assim, quatro números? Vai ter quatro linhas que vai ser ocupada ali, né, por número. As outras duas vai ficar vazia, né? Na verdade, é melhor você pensar o contrário. É sempre a última que não vai ter ninguém. Então não dá Assim, pra para última. usar quatro, porque essa já tem 5 linhas, né? Ah, eu acho que eu pulei um então, hein? Então vamos lá, ó. Frequência acumulada começou com quanto? Com 466. Ah, pulou mesmo. Sabe por quê? Pulei. A primeira é sempre igual. Sim. Então vai começar com 239. Aham. Vai começar sempre igual. A primeira é sempre igual. Aí depois sim. A segunda é a soma das duas primeiras. Aí 466. Depois, Acertei já. lá em março, quanto foi então? Em março foi 779. Isso. Abril. 1446. Perfeito. E em maio? A mesma, 1954. Isso aí, show de bola. Agora, frequência relativa. Lembra como calcular ou não? Vai ser 239 divide por Por. 5. Não. Não, Vai dividir a por 1954. frequência daquele mês pelo total. Ah, isso. 239 divide por E- 1954. Isso. Então, ó, 239 dividido por 1954. Aí Vezes 100 depois. o resultado vezes 100, e aí você vai ter Uhum. a porcentagem. Doze, 23. 12,23. Muito bem. Nossa, professor. Hum, No começo do ano, eu tava mó desligado, assim, na escola, né? Você percebeu, sim, né? sim, Vai sim. ser fim de ano, tô Que bom, que bom. bom. Então, verdade. Nayara, nós estamos ali, ó, naquela tabela no meio da página, lá na linha do mês de janeiro, na coluna frequência relativa, o FR, que vai dar 12,23. Agora o de baixo, Vitão. Tá. Cai não, celular. É Hum, caro o outro. Ô, professor, só que eu vou pegar 227 agora, né? isso.
11,61. Muito bem. Março deu quanto? Março deu 16,01. 16,01. Abril. Abril, 34,13. 13. Agora é maio. Isso. Ué? Deixa eu fazer conta de novo. Por quê? Quanto deu? Espera aí. Deixa eu só... Ah, tá. 25,99. É esse? Oi? É, né? Quanto? Esse aqui é 25,99. Perfeito. 25,99. Agora, Eu acho que só eu somar tudo. dividi por 1.000. E deu 0 ponto negócio lá, 2. Aí, ó, que bom. Você percebeu que você já tinha feito errado, né? Também porque, ó, era o segundo maior número, dá 0,2%. Não tem lógica isso, né? Exato. E as... E era 500 e pouco. Uhum. É isso mesmo. Tem que estar atento nessas situações. Deu pra ver, era um quarto do valor, né? 25%. Mais ou menos, né? É quase isso mesmo. Você quase 2.000 ali. Exato. Isso é total, né? Isso. Somou tudo, deu quanto? Deixa eu ver aqui. 12,23 mais... Era 25 ponto. 99. Deixa eu colocar a vírgula. 25,99. 99, isso. Uai? Deu 77,18? Então vamos lá, de novo, ó. 12,23. Ponto 23. Isso. Mais 11,61. 11. Sim. Mais 16,01. 16,01, né? Uhum. Mais 34,13. Mais 30, 34,13. isso. Mais Mais 25,99. 25,99. Isso. Ah, tá. 99,97. Não sei se eu coloquei errado. Isso aí, 99,97. Provavelmente você esqueceu de somar algum daqueles ali. Bem possível. Provavelmente o 25, eu acho. Show de bola, então. Agora, só para a gente conversar sobre mesmo, ali embaixo, ó. Em sua opinião, quais aspectos o estudo da precipitação da chuva pode contribuir? Quais são as vantagens em você saber a precipitação da chuva?
Precipitação da chuva Ah, é você saber a previsão de fato, quanto vai chover, quando vai chover, quais ah, são as vantagens. para uma plantação. Se a plantação depende, tipo assim, se você sabendo a média de precipitação do mês, você vai, e você vê se ela é bastante, que chove bastante naquele lugar, você pega uma semente de alguma plantação ali, né? Que, aí que você pode ter certeza que vai dar certo, né? Assim pela chuva, né? Perfeito. Então, E vai se isso, desenvolver bem. nós conhecermos, né, a precipitação da chuva vai auxiliar, então, na parte agrícola, que é o que você está falando. Por exemplo, a pessoa quer plantar, mas se ela plantar e não chover, vai perder a semente. Então, ela sabe o dia de plantar, porque ela sabe quando vai chover. Outra vantagem, essa aí é a mais óbvia, né? Mas outra vantagem, por exemplo, você quer fazer uma viagem, você pode olhar Ah, é. a precipitação de chuva, o tempo, como que vai estar, você fala, ah, não, vou deixar para ir no outro final de semana, né? Você quer começar a construir uma casa, você vai começar, daí vai dar uma semana de chuva, então você não começa, você deixa passar essa chuva para você começar. Então, assim, são N fatores, né? E de fato a previsão nos ajuda muito, né? As previsões de chuva. Agora eu vou ali para o quadro para poder. Opa, eu vou ali no quadro para poder explicar a página 165 para vocês. Professor, me ouvindo? Sim. Ah, tá. Pensei que era a internet de novo. Não, não, tô ouvindo sim. É que eu que fechei o microfone aqui para mudar de um lugar para outro, tava fazendo muito barulho aqui. Então, vamos lá. Intervalo de classes e rol, ou rol e intervalo de classes. Vocês se lembram do que era rol ou não? Nós vimos isso no ano passado. De nome, que algum negócio bem diferente de matemática. Hall. Ó, vamos lá então. Ó. Talvez um jogo, qualquer coisa de matemática. Rol e intervalo de classes. Vamos analisar isso então. O professor de educação física do 8º ano vai monitorar a frequência cardíaca dos alunos. Vamos lá, vamos acompanhando aí. Ó. Ao longo do ano. Os batimentos cardíacos por minuto, BPM, dos 30 alunos da turma, após realizarem uma atividade física, estão indicados no quadro a seguir. Então, dá uma olhada no primeiro quadro. O primeiro quadro está lá, 138, 135, 129.
151, 135, 143 e assim por diante. É como se vocês estivessem todos lá na quadra e eu, Vitão, vem aqui, medir o seu batimento cardíaco. Nayara, vem aqui, medir seu batimento cardíaco. Fulano, vem aqui, medir o batimento cardíaco. E fui pegando assim e medindo o batimento cardíaco. E fui anotando. Anotando. Agora, dá uma olhada na tabela de baixo. Qual que é a diferença da tabela de baixo para a tabela de cima? Vamos ver se vocês olhando para as duas tabelas... Tá organizado. Ah, menor que maior. Ah, muito bem. A tabela de baixo... A de cima tá... já estão todos os... organizados, né? Então, rol, tá? Presta atenção, ó. Rol. Rol. O que é rol? Organizar os dados. Tá, peraí, professor. Rol. Professor, você tá com um vídeo... Oi? Professor, não entendi. você tá com um vídeo aberto? Tô com o vídeo aberto. O seu vídeo tá aberto? Sim, tá aberto. Oxi. Tá nessa internet de novo. Deu certo. Deu? Então vamos lá. Rol é organizar os dados que nós temos, tá? Mas organizar como, professor? Ele pode ser do menor para o maior ou do maior para o menor. Qual que é mais comum, professor? Do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente, tá? Geralmente é assim, tá? Em ordem crescente. Então perceba ali, ó, 117, 118, 121, 125, 126, 126, 127, 128 e assim por diante. Ficou em ordem crescente. Então, para facilitar a visualização, podemos organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Essa organização é chamada rol. Se pode ser crescente ou decrescente, beleza, por isso que eu escrevi apenas organizar os dados, porque pode ser de um jeito ou de outro, mas geralmente é crescente. E que se você bater o olho na tabela, fica muito mais fácil de você interpretar, não fica? Porque, por exemplo, se eu olhar para a tabela de cima e falar assim, quanto 138 tem? É mais fácil você olhar na de cima ou na de baixo para me falar quanto 138 tem? A de baixo. Na de baixo, porque está organizado. Na de cima, você vê que o primeiro é 138, mas você tem que correr o olho em todos os outros para ver se não tem mais. Na de baixo, você vai direto no 138, você já viu que não tem mais ninguém ali, beleza, tá? Então, ó, também podemos representar esses dados, olha que interessante, olha que interessante. Foi coletado os dados do batimento cardíaco. Nós já começamos a fazer uma estatística ali, não começamos? Vitão? Nayara? Sim, organizamos os dados ali, recordou? Começamos a fazer uma estatística ali, beleza. Pegamos esses dados, coletamos os dados, organizamos eles, colocamos eles em rol. Qual que é o próximo passo? Agora nós vamos criar a tabela de frequência. Aquilo que nós estávamos fazendo agora há pouco, agora nós vamos criar uma, tá? Para depois tirar uma conclusão. No entanto, como a Volto já, tá? Hã? Não entendi. Já volto já, vou entrar, tá? Não entendi, Vitão. Já volto aí. Tá. Menos de um minuto eu volto, tá? Eu vou corre. Quantos minutos? Nayara, Menos vamos aguardar um pouquinho até o Vitão voltar, tá? Beleza?
Situação do seu gato? Por quê? O que ele aprontou? Pera aí, deixa eu te... Tá fixada a minha tela. Ah, ele tá embaixo das cobertas. Ai, ai, ai. Gato é uma coisa de Não, doido. professor, se você vê a situação, Eles fazem cada uma, né? Minha namorada tem uma Você, gata também. Só por Deus. qual é o assunto aí? Voltou, Vitão? Voltei. Não, a Nayara tava mostrando o gato dela. Tava embaixo das cobertas. Então vamos lá. Já tá uma praga, desculpa aí nada, mas eu odeio gato. Ó, eu assim, eu não sou muito fã, não. E de uns dias pra cá, cara, tem um aqui nos arredores de casa aqui. Eu acho que ele é da rua, não é de ninguém, não. Nossa, cara, ele fica miando a noite inteira, velho. Então vamos Ah, lá. praga é. Entenda, Pelo de Deus. entenda uma coisa. Nós vamos construir uma tabela agora, uma tabela de frequência, tá? Que ele é chamado tabela de frequência. Tá. Então nós vamos construir uma. Só que tem um probleminha, tá? Como há poucos valores repetidos, porque, por exemplo, nós vamos pegar do último que nós fizemos. Nós tínhamos mês de janeiro, era janeiro, você ia pegar aquilo ali para janeiro. Agora, nós não vamos ter, por exemplo, algo definido como janeiro. Nós temos os batimentos, não é? Então, se eu pegar ali 117, quantos 117 Sim. eu tenho? Será que seria interessante nós criarmos uma tabela assim, ó? Quer ver, ó? Batimentos por minuto, BPM. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. 117. Aí depois do 117, eu tenho 118. Aí depois do 118, eu tenho o 121. Depois 125, 126. E dois. E aqui, eu vou colocar assim, ó, a frequência só é 120, 117, eu tenho um, 118, eu tenho um, 121, eu tenho um, 125, eu tenho um, 126, eu tenho dois. Será que seria interessante? Opa, desfocou, peraí. Será que é interessante eu criar uma tabela dessa forma aqui? Imagina quantos desses você não vai fazer? Vai demorar muito se você ir pegando um por um dos valores aqui. Tá? Nós teríamos. Oi? Não consegui entender. 30 números? Então, nós teríamos que fazer 30 desses. Então, é interessante. Por isso que nós chamamos agora de intervalo. O que é um intervalo? Sei lá, um tempo entre uma coisa e outra. Exato, perfeito. Ou seja, nós retirarmos um pedaço daquele todo. Por exemplo, o todo nosso é a escola, lá as aulas das 7h30 às 11h55. O que é um intervalo? É um pedaço que eu estou retirando ali no meio, tá? Então, nós vamos montar intervalos para diminuir a quantidade de linhas que nós temos. Tá? Agora vamos entender como montar esse intervalo. Vai tirar os repetidos? Oi? Não entendi. Vai tirar os repetidos? Calma, vamos lá, ó. Vai tirar os números repetidos? Vamos lá, vamos lá. Vamos entender aqui como que vai ser. A primeira coisa para nós calcularmos o intervalo... Achou 2 euros? Ô, louco. Ó,
A primeira coisa para nós calcularmos o intervalo, nós temos que ter os dados em rol, tá? Organizados. E aí nós vamos calcular a amplitude total. Amplitude total. O que é amplitude total, professor? Você vai olhar para os seus dados organizados, tá? Olha para os seus dados que estão organizados. Qual que é o maior dado que você tem? 150. 151. E qual que é o menor? 117. 117. A amplitude é muito difícil de calcular. Quanto deu a amplitude? O que é a amplitude, professor? É o maior dado menos o menor dado. Tá? Menos o menor. Maior menos o menor, que vai dar quanto? Tô fazendo aqui. 34. 34. Muito bem. Então, para nós, ó, vamos voltar aqui, vamos contextualizar de novo. Para nós começarmos a montar uma tabela de frequência a partir de dados que nós coletamos, nós vamos fazer o quê? Primeira coisa, organizar os dados. Segunda coisa, calcular a amplitude total. Depois, professor, que eu encontrei a amplitude total, tá? O que eu vou fazer? Aí nós vamos determinar quantos intervalos nós queremos, tá? Então, no caso, vamos escrever aqui, determinar a quantidade de intervalos. Determinar a quantidade de intervalos. Eu vou determinar, então, que para essa situação, eu quero isso, Nayara. A amplitude é a diferença do maior e o menor, tá? Agora, determinar a quantidade de intervalos. Digamos que eu quero 5 intervalos. O que eu tenho que fazer, professor, se eu quero 5 intervalos? Eu vou pegar a minha amplitude, tá? Eu vou pegar a minha amplitude, que é 34, e vou dividir por 5. Tá? Se eu quero 5 intervalos, eu pego a minha amplitude, que é 34, e divido por 5, porque eu quero 5 intervalos. Só que aí tem um problema. 34 dá para dividir por 5? Vai dar quase 7, né? Então, vai dar quase 7. Ou seja, se você está me dizendo que vai dar quase 7, vai dar um número decimal, não é? Vai. Então, não é interessante nós termos um número decimal. Não é interessante nós termos um número decimal. Então, o que nós fazemos aqui, professor? Aí eu vou analisar. 34 é a minha amplitude. Eu quero 5 intervalos. 34 dividido por 5. Não posso dividir o 34. Então, eu vou analisar o seguinte. Qual que é o número mais próximo do 34 que eu consigo dividir por 5? 35. O 35. Então, eu venho aqui, ó, e mudo para 35. 35 dividido por 5 vai dar quanto? Peraí. 7, né? 7. Muito bem. O 7 é chamado, tá? Esse 7 aqui é chamado de amplitude de cada intervalo.
amplitude de cada intervalo. Tá? Vamos retomar os passos, então. Vamos retomar os passos. Fiz uma pesquisa lá sobre os batimentos cardíacos dos alunos. Fui e anotei tudo. Qual que é o primeiro passo? Roll. Organizar os dados. Beleza. Qual que é o segundo passo? Calcular a amplitude total. Ou seja, pegar o maior menos o menor. Qual que é o terceiro passo? Determinar a quantidade de intervalos que você quer ali. Aí, geralmente, o exercício vai trazer para você, ó, faça com tantos intervalos, tá? Geralmente eu vou pedir, ó, faça com tantos intervalos. Ou seja, nesse caso aqui, quero com 5. O 34 não dava, utilizei o 35, deu 7, que é a amplitude de cada intervalo. 7, que é a amplitude de cada intervalo. Beleza, professor. E agora? O que a gente vai fazer? Agora nós vamos construir nossa tabela, tá? Posso apagar isso? Por mim? Interfone. Posso apagar, né? Agora vamos lá. Vamos começar a construir nossa tabela. Vitão, tá por aí ou foi atender o interfone? Não, o pessoal foi lá. Eu tô aqui. Beleza, então. Nós sabemos que nosso intervalo tem uma amplitude de 7. Ou seja, ele vai de 7 em 7. Tá certo? Então, vamos lá. Como que vai chamar essa tabela nossa? Lembrando que foi uma pesquisa realizada sobre o quê? É medição batimentos por minuto, negócio assim. Isso. Ou seja, frequência cardíaca dos alunos, né? Então, nós temos a tabela que vai chamar frequência cardíaca dos alunos. Oitavo ano. Beleza. Esse é o nome da nossa tabela. Frequência cardíaca dos alunos do oitavo ano. Primeira coisa. Nós vamos montar as colunas agora. A primeira coluna aqui é sobre os dados que eu levantei. Quais são os dados mesmo? O que eu peguei? A frequência cardíaca dos alunos, não foi? E a frequência cardíaca é medida em BPM, batimentos por minuto. Então, eu vou colocar aqui só assim, ó. BPM, que é batimentos por minuto, tá? Oi, professor. Oi, quem é? Quem é? Ué, deu oi e foi embora? Seu irmão? Eu não sei quem é seu irmão, Nayara. Quantos anos tem seu irmão? Ah, foi o irmão da Nayara. 7? Ah, ele estuda na Vicentina também? Não? Uhum. Então tá. Vamos lá, voltando. Na 27. Então, beleza. A primeira coisa é batimentos por minuto, na nossa tabela de frequência. Nós vimos ontem o que nós tínhamos depois
da primeira situação aqui? Qual que é, Vitão? Frequência. 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 Que eu vou chamar apenas de F. Tá? F. Frequência que é a quantidade de vezes que aquilo aparece, né? Beleza. Depois da frequência, nós tínhamos quem? FA, frequência acumulada. Frequência acumulada. Muito bem. Depois da frequência acumulada, nós temos a FR, frequência relativa. frequência relativa, que é aquela que a gente faz a divisão, né? A porcentagem. Isso, a frequência relativa, então, que vai estar em porcentagem. E aqui nós temos a frequência relativa, ou é Acumulada. acumulada relativa? É acumulada relativa, desculpa. Frequência acumulada relativa. Beleza. Montamos as colunas. Agora é o seguinte, a parte mais importante. Vamos relembrar. Organizamos, vamos lá, organizamos os dados, coletamos e organizamos. A partir do momento que nós organizamos, calculamos a amplitude total. Depois da amplitude total, decidimos que nós vamos fazer com 5 intervalos. Decidindo com 5 intervalos, nós calculamos que a amplitude de cada intervalo foi de quanto mesmo? 34? Não, a amplitude de cada Não, intervalo. 7. A amplitude de 7. cada intervalo deu 7. Muito bem. A amplitude de cada intervalo deu 7. Perfeito. Agora que nós vamos começar a montar as nossas linhas. Qual é o primeiro dado que nós temos na nossa tabela lá, nos dados de fato que nós coletamos? Qual é o primeiro dado? 117. 117. Então, tem que começar pelo 117. Tá? Começou pelo 117. A amplitude do intervalo é quanto? 7. 7. Então, nós vamos fazer o seguinte: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Ó, contei 7, que é a amplitude do intervalo. É de quanto em quanto nosso intervalo vai. Então, nós vamos fazer isso aqui. Começa no 117 e vai até o 124. 4. 124. Essa vai ser uma linha nossa. A outra vai começar no 124. É assim, professor? Mas não terminou no 124? É. Você contou até o 124, mas o de baixo começa no 124. 124, nós vamos contar mais quanto? Mais 7. Mais 7. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. Então, do 124 até o 131. Professor, tem que fazer esse símbolo aqui? Tem que fazer esse símbolo. Do 131, nós vamos contar mais quanto? Mais 7. 131. Até o 132, 138. 133, 134, 135, 136, 137, 138. 138, que vai até o... Opa, desculpa. Começa no 131... 131 até o 138. e vai até o 138. Uhum. Depois, começa no 138 e vai até o...
145. 145. Sempre contando de 7 em 7. Depois, do 145, vai até o 152, para acabar. 152. Por que você falou para mim para acabar? Porque já passou do 151? Muito bem, porque já passou do 151, né? Então aqui a gente já finaliza. Aí um detalhe importantíssimo. Se o nosso último dado aqui, ó, tivesse dado em cima, certinho, esse último, igual ao último dado da tabela, nós teríamos que fazer isso daqui, ó. Nós teríamos que fechar o intervalo nosso. Porque Só já chegou no 151. Só que como ele foi além, nós deixamos ele assim, ó. Porque o 152 nós não temos nos nossos dados. Agora é o seguinte, vamos contar. Eu vou lá para os dados organizados em rol e vou contar do 117 ao 124. Eu tenho quantos? Vai lá e conta. Do Quantos 117 números da tabela que fica entre eles? Você vai ver quantos números da tabela tem entre esses números aqui? Isso, lá na onde está organizado os dados, eu preciso que você olhe lá e conte quantos números nós temos entre o 117 e o 124. Porque eu quero a frequência. A frequência é a quantidade que aparece. Quantos nós temos? 3. 3. Muito É o bem. 117, 118, 121. Isso. Então, aparece 3 números, está aqui, 3. Depois, do 124 ao 131. 8. 8, muito bem. Mesmo que repete, conta, né? Mesmo que repete, conta, perfeito. Depois, 131 a 138. 9. Por que 9? Quais são os Ó. dados? Deixa eu pegar aqui de novo, 131. 132, 132, 132, 134, 135, ele de novo, 136, 137 duas vezes. E o 138? Não, é da próxima, né? É do Muito bem, 136. muito bem, muito bem. É isso mesmo. O que todo mundo faz é contar o 138 nessa. Só que o 138 não é dessa. Ele é sempre da de baixo, na onde começa. Então aqui nós temos 9. E o que todo mundo faz é achar que aqui é 10. Tá? Muito bem, então. E depois do 138 ao 145? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, muito bem. 6. E depois do 145 ao 152? 4. 4, muito bem. Que dá Beleza. 30. Aí, você já tinha dito lá para mim, lá no início, tem 30 dados. Porque a gente sabe, né? Nós temos lá a quantidade de dados. E agora, a hora que nós calcularmos o total aqui, tem que dar quanto? 30. Tem que dar 30. E realmente, deu 30 se nós somarmos. 6 com 4, 10. 8 com 9 com 3, 12. 8, Com e 8, com 3, 27, com 3, 30. Perfeito. Tá? Muito bem. Calculamos, então, nossa frequência. Toda a parte mais difícil foi feita. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado com esses intervalos. Nós temos que tomar cuidado com eles. E principalmente nessa ideia aqui, ó. Que aconteceu o quê? O 138, nós tínhamos o 138, só que ele não entra nessa. Ele entra na de baixo, na onde ele inicia. Tá? Agora vamos calcular a frequência acumulada. A primeira, repete. A segunda, soma a primeira e a segunda.
11, 11. A terceira soma essas três. 20, 20. Aqui, soma mais 6. 26. 26. Aqui. 30. E aqui não tem nada. Agora nós vamos para a frequência relativa, que é a da porcentagem. Como que nós calculamos mesmo? Vai ser o 3 divide por 30 vezes 100. Muito bem. Vai dar 3 10%. divide por 30 vezes 100. Depois, 8 divide por 30 vezes 100. 9 divide por 30 vezes 100. 6 divide por 30 vezes 100. 6 divide por 30 vezes 100. 4 divide por 30 vezes 100. Vai fazendo aí, então. Tá. Um, dois, três. A primeira é 10%, Sim. tá na cara, né? Aí a tá. segunda é 20. Oi? Quanto dá? 26. 26. 26,9 número 6 e 7 no final, mais 66 Aí, no caso, você vai utilizar aproximado, né? duas casas que eu falei ontem, né? Então, nesse caso aqui, 26,66%. Aí a terceira deu 30%. 30%. Aí a quarta deu 20%. 20%. Aí a quinta deu 13,33 e vai infinitamente 33. Então, considera duas casas aí. 13,33. Soma tudo agora. Ah. 99,99. Muito bem. 99,99%. E agora calcula a frequência acumulada relativa. O primeiro é 10. O segundo, Aí o segundo é 36,36. 36,6. O terceiro, 66,66. 86,66. 99,99. Difícil? Não. Tranquilo, né? Aham. Então agora eu vou sair daqui, vou voltar a sentar ali e a gente vai conversando ali na página 167 para construir o próximo, tá? Que daí eu quero que, sem vocês estar olhando, vocês conversando para ver se vocês vão conseguir. A gente vai montar a tabela, pelo que eu tô vendo. Na verdade, você tem Organizar, né?
você tem a tabela montada, você só vai ter que acrescentar os intervalos, né? Vai ter que finalizar a quantidade de intervalos ali. Ah, é. Não é difícil, não. Mas vamos lá, vamos interpretar junto ali, ó. Vamos lá, então. Na página 167. Página 167. Para acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, uma professora de educação física mediu a massa corporal de cada um deles e organizou os dados em rol. Olha só, o que ela já fez com os dados? Já organizou. Então, Já organizou, já. Isso, um passo nosso ela já fez, né? Que já foi organizar. De acordo com os dados levantados pela professora, complete a tabela com os intervalos de classe e as frequências absoluta e relativa. Agora, presta atenção. Nós não vamos calcular a quantidade de intervalos que quer. Porque se nós olharmos para o primeiro intervalo nosso, nós já vamos conseguir a amplitude total do intervalo. Dá uma olhada lá. Está indo do 47,6 até quanto? 63. Não. Eu estou falando ali no intervalo, na tabela já. O primeiro intervalo na tabela. É 3. Está indo do 47,6 ao 50,6, né? Vai ser... Então está indo de 3 em 3. Perceba lá, ó. Então vamos montar todos os intervalos. Nós temos o primeiro intervalo, ó, vou colocar no chat. Está indo de 47,6 até 50,6. Não é um menos ali não, tá, pessoal? É que aqui eu não consigo fazer aquele símbolo. O de baixo vai de 50,6 até qual? Oi? Ali na tabela. Vai ter 53,6. 53,6. Muito bem, tá indo de 3 em 3. O outro vai começar com 53,6 e vai até qual? 56,6. 56,6. O outro começa no 56,6 e vai até qual? 59,6. 59,6. O outro começa no 59,6 e vai até qual? 62,6. 62,6. E o outro vai do 62,6 até qual? 65,6. 65,6. Nesse último aí, vai ser fechado o intervalinho dele ou não? Então... Só é fechado quando o último valor for igual ao último do dado coletado. É igual? Não. Não, então não fica... É maior. Fechado. Exatamente. Agora vamos lá para a frequência. Vamos calcular ali a frequência de cada um desses intervalos. Do 47,6 ao 50,6, ele já nos deu a frequência, que é quanto? 6. Agora, o outro intervalo que nós criamos ali. Quantos que nós vamos ter nesse intervalo? Eu sempre aconselho vocês ir lá nos dados e já arriscarem os dados que foram utilizados. Quanto que vai dar, então? Eu tô colocando um risquinho cada coisa que para, sabe? Uhum. E isso também ajuda. Cada frequência.
Então, o segundo intervalo vai ter 5, né? Sim. Muito bem. O terceiro intervalo? O terceiro até o 56 lá. É, o que vai até o 56,6. Só tem um. Isso mesmo. Só tem um. Só um, isso mesmo. Tá. O quarto. Pera, é o. Esse é o meu. Parece ser um 6. É o do 56,6 ao 59,6. 2. 2, muito bem. 59,6 ao 62,6. 5. 5, perfeito. E para o último, restou quanto? E de baixo é 1. 1. Muito bem. Qual deu o total? 3. Quanto deu o total? 11, 12, 20? Não. 20. Só confirma 20, ó. Isso. Confirma lá na onde tá os dados se realmente é 20. Sim. 4 números de um lado e 5 em cima. Isso. 4 vezes 5, 20. Uhum. Agora calcule a frequência relativa. Dividiu pelo total e multiplicou por 100. Aí vai ser 5 dividido por 20 vezes 100. Isso. Já vai dar 40%, né? Não entendi. Vai dar 40%, né? Por que 40? Ah, não, né? Você vai dividir 5. É que eu. Você vai dividir 5 Ah, por é. 20. Verdade. Vinte e cinco por cento. 25, muito bem. 25%. Isso aí. É. Deixa eu fazer o resto. Vai lá. O outro é. Do 1 ali. É 5%. Isso, 5%. Esse do 2 ali é 6,66. De qual? Professor? Oi. De qual? Do 2. De 2? 6. Ó, mas pensa comigo. 6. Ó, 1%, ou melhor, aquele que deu 1, deu 5%. Se for 2, vai ser quantos por cento? Ah, é 10. É 10. Você está fazendo alguma divisão errada aí. É. Bem, é que tá? A do 5 foi 25, né? Isso, só repetir. E a do 1, só repetir de novo. A do 1 é 5? Uhum. Professor? Oi? Sim? Ah, tá. Ah, tá.
E aí o 2 é 10, né? Uhum. Eu tinha esquecido de botar a porcentagem. Agora o 5 vai repetir o 25%, né? Isso. E o 5... Não, e o 1 também 5%. Isso aí. Vai dar 50, com 40, 90, com 5, 10, 100%. Deu certinho. Certinho. Muito bem. É isso aí. Agora, digamos que eu fizesse a seguinte pergunta para você, ó. Seguinte pergunta. Qual é a porcentagem dos alunos com massa igual ou superior? Vou escrever até no chat, ó. Qual é a porcentagem dos alunos com massa igual ou superior a 53,6 quilos? Aí, ó, aí no chat. A porcentagem dos alunos Isso. Que tem massa igual ou superior a vai ser 53,6. 45%. 45%, muito bem. Que aí você vai somar o terceiro, quarto, quinto e sexto intervalo. Muito bem. Perfeito. Sim. Isso aí. Vamos fazer a número 2 para finalizar? Bora. Nosso ano letivo. Número 2. O rol a seguir, ó, já está falando o rol, quer dizer, já está organizado. Apresenta o tempo Sim. de gestação em dias de algumas espécies de mamíferos. Então, vai de 106 a 440. Efetue os cálculos em seu caderno e complete a tabela com 5 intervalos de classe. Então, ele quer 5 intervalos de classe. Nós já temos os dados em rol. Depois dos dados em rol, qual que era o próximo passo? Passar o intervalo, né? Já é 5, vai para 106 até 110. Primeiro, antes disso, não é só pegar o primeiro lá e porque ele quer 5 intervalos, você vai contar 5, não. Você tem que pegar o maior menos o menor. Ah, é verdade, esqueci disso. Verdade. Já 440 menos 106. 4, 3... 334? 334. Aí, esse valor, nós vamos dividir por quanto? Só dividir Nós vamos dividir por por 5. 5. Só que o 334 dá para dividir por 5? 335. Então, nós vamos pegar o 335. Vai dar 67. Muito bem, 67. Então, vai lá. Monta o primeiro intervalo. O primeiro intervalo vai do 106 ao 100 e... Peraí. 111. 110. Não, Ou 111. 110, né? mas 111. não deu 67? Por que você está somando 5 só?
Tem que somar no intervalo Ah, é, meu Deus. aquele valor que nós encontramos lá. Isso. Vai dar. Deixa eu fazer uma continha. 6 mais 7 dá 13. 7, 173. 173. Muito bem. Agora faz o intervalo de baixo. Duzentos e 240. Agora o de baixo. e 7. O próximo. Tá certo? Uhum. 364. 374. Isso, porque dá 14 e sobe 1, né? E o último. Pera aí. 4 mais 67. Dá 1. 14. 441. 441. Esse valor 441 é o último dos valores que nós temos lá em cima? É, um a mais do que o último. É um a mais. Então, se não é o último, você não fecha ele. Você deixa aquele símbolozinho sem fechar. Agora, vamos colocar a frequência de cada um deles. Do 106 ao 173, nós temos quantos? 4. Muito bem. Do 173 ao 240. Dá 7. Por que 7? 176. 180, 190, 200, 220, 230, 240. E o 240? Ele é desse ou ele é do de baixo? Ah, verdade, esqueci. Não, Então vai dar é do de 6. baixo, de baixo é 12, então. Isso, então vai dar 6. Isso. Aqui o de baixo é 2, né? Agora. Isso mesmo. E depois vai ser 1, né? Uhum. Nossa, 1 ano de gestação? Pois é. Muita coisa, né? Hum. E o outro vai ser 3. Muito bem. Os 3 que sobraram. Que deu um total de 10, 12, 16. 16. É 4. 1, 2, 6, 10, 16. Agora vamos para a frequência acumulada.
Você acumulado agora? Frequência acumulada. Primeiro repete. 4, 4, né? Que repete. Depois vai para 10. 10, Depois para 12. 12. 12. 13. 16. Muito bem. Agora vamos para a relativa. Tá, relativa. Pega a calculadora. Eu fui aprender isso que você está aprendendo hoje, que eu estou explicando para você, para a Nayara. Eu fui aprender isso quando eu tinha... Mil e... Fui aprender quando eu tinha 21 anos isso. Mas vocês estão com 12, estão aprendendo já. É, doido, é? Não é que muda as coisas, né? Pois é. Fui aprender isso na Ô, faculdade. professor. Ó, Ah, a primeira é 25%. 25. A primeira é 25. Isso. Depois tem 2,5. 37,5. Vai, deixa eu fazer de novo. 6 dividido por 16. Isso. Vezes 100. Vezes 100. 7,5. 37,5. Será que eu fiz? Será? Será que eu fiz 6 dividido por 20? Bem provável. Não tem. Não. Sei lá que eu fiz. Vamos ver. Já vou descobrir aqui. Só sei que deu errado. Tá. Aqui é 2. O de baixo é 12,5, né? 12,5. Você tinha dividido por 18. Por 18? Aquela hora. É, acho que foi isso aí. Você fez a prova real aí? Uhum. Tá. Agora é por 1, né? Uhum. Que vai ser coisa de cabeça aqui. Vai dar 25? Não, o Não, 4 não, 25 dá não. 25. Ó, pensa comigo. O 4 deu Não, vai 20. dar menos. O 2 deu 12,5. O 1 vai dar a metade de Vai ser 12,5. 6,25. 6,25. 6,25. Isso aí. Isso. É que eu fiz o dobro. Aí deu do 4. Só que é metade. Isso aí. Aí pra finalizar, a frequência relativa é 18,75. Isso. Soma tudo para ver se vai dar certo. 6,25. 100%. 100%. Agora vamos lá. Deu 100%. Isso. Frequência acumulada relativa agora. É um mais o outro ali, né? Perfeito. O primeiro repete. Tá. Isso.
25 mais 5,5, olha, 55,5 mais 7, 62 pontos. Isso. Tá. Agora é mais 12,5, vai dar 63, com mais 12, 74. 75. 75. Isso. Com 81,25. 81,25. Somou tudo. Tem 18. 118? Vai dar 100, né? Vai dar 100. Não, vai ter o 18. Ah, Isso. isso. Fechou. É isso aí, então. Vitão, Nayara, muito obrigado pela presença no último dia nosso, de fato, né? De vocês, no caso, porque semana que vem, na quarta-feira, já é o exame de matemática e depois nós não temos aula nem segunda e terça. Então, agradeço vocês por esse ano. Forte abraço, boas férias. Se precisarem de mim para alguma coisa, estou à disposição. Sabem como me encontrar, sabem como entrar em contato. Beleza? Então, um beijo, um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Eu vou para uma homenagem agora que o nono ano tem para gente via Google Meet. Fui. Valeu.